Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Estadual, a vitória aí sobre o Audax e também para falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Flamengo segue aí na competição. Bom, o Flamengo ontem jogou às 7h15 da noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Copa São Paulo, jogo válido pelas oitavas de final da competição e passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando o seguinte, que o Botafogo de Ribeirão Preto é um time que não é um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, um Santos, um Grêmio, um Internacional, mas é um time que tem uma certa tradição também em formar jovens jogadores. Formou, por exemplo, a dupla Sócrates e Raí, lá nos anos 80, tá? E o Flamengo ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. O Flamengo que fez o primeiro gol com o Daniel Rogério no primeiro tempo, num cruzamento do Wallace Ian, que me parece ser bom jogador, tá? O Botafogo de Ribeirão empatou com o Thales já aos 45 minutos do segundo tempo e aos 51 do segundo tempo, ou seja, praticamente no último lance do jogo, já que os acréscimos eram de 7 minutos do segundo tempo, o Felipe Lima foi lá e fez Flamengo 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, e o Flamengo passou para as quartas de final, aonde o Flamengo vai enfrentar um time que tem menos de um ano de existência, que é o Aster. Isso mesmo, é o Aster, de Itaquaquecetuba. O Aster que eliminou o Palmeiras da competição, tá? Só para vocês terem uma ideia do que pode vir aí pro Flamengo enfrentar. E do outro lado da chave, da mesma chave do Flamengo, tem o Cruzeiro jogando contra o Coritiba também aí nas quartas de final da Copinha. E lembrando que esse time aí do Flamengo tá sem 12 jogadores, todos eles cedidos para o Campeonato Carioca para começarem a jogar agora a partir da segunda rodada, porque o Flamengo vai fazer aí uma mini excursão aos Estados Unidos. O Flamengo joga no domingo contra o Philadelphia Union e no outro sábado joga contra o Orlando City, também lá nos Estados Unidos. Bom, falando de time titular, o Flamengo jogou ontem contra o Audax, lá em Manaus. Lembrando que o Flamengo vai fazer aí um giro pelo Brasil, porque o gramado do Maracanã ainda está sendo recolocado, colocado um novo gramado, tá? E aí o Flamengo ontem jogou contra o Audax em Manaus e o Flamengo foi lá e meteu 4-0 no Audax no jogo de estreia do Campeonato Carioca. Bom, a gente pode dizer que se o Fluminense jogou de igual para igual com o Manchester City, a gente pode dizer que o Audax jogou de igual para igual por mais tempo que o Flamengo, né? Lembrando que o Fluminense tomou de 4-0 do Manchester City, o Audax também tomou de 4 do Flamengo e o Audax, ele levou o primeiro gol aos 2 minutos. Não foi aos 40 segundos, não. Foi aos 2 minutos, né? Um escanteio muito bem cobrado, aliás, para variar, né? Pelo Arrascaeta na cabeça do Léo Pereira. E aí o Léo Pereira só teve o trabalho de desviar e empurrar para o fundo da rede do Audax e fazer Flamengo 1, Audax 0. A bola foi meio baixa ali na primeira trave e o Léo Pereira só desviou e fez 1-0. Depois disso, o Flamengo fez até uma certa pressão no primeiro tempo, buscou, criou bastante oportunidades, mas acabou ou parado pelo goleiro Leandro, bom goleiro, aliás, do Audax, ou, teve dificuldade por conta da precisão na hora de finalizar.
Porém, no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo engrenou e fez mais dois gols. Numa jogada pelo lado direito com o Varela acabou errando o cruzamento, mas a bola sobra para o Gerson pelo lado esquerdo, e aí o Gerson faz um cruzamento sensacional para o Pedro só empurrar de calcanhar para o fundo da rede e fazer Flamengo 2-0 aos 38 minutos. E aos 41, uma jogada que estava dando errado, tá? Do Cebolinha para o Arrascaeta. O Arrascaeta erra o passe de volta para o Cebolinha, só que o zagueiro corta errado também. E aí a bola sobra perfeita no pé direito do Cebolinha, e o Cebolinha dá aquele corte para dentro e chuta no canto esquerdo do goleiro e faz Flamengo 3-0. O Cebolinha, àquela altura, já era um dos principais jogadores do Flamengo. Ele pelo menos tentava algumas jogadas individuais. Não estava conseguindo lá grandes coisas não, mas ele tentava pelo menos. Tá? O Arrascaeta estava numa daquelas noites, né? Tecnicamente falando, fazendo passes maravilhosos, criando boas oportunidades de gol também. Então aí o Flamengo fazia 3-0 contra o Audax no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Flamengo ele ficou trocando passes, sem muita objetividade. Você veja que, por exemplo, no intervalo, o Tite entra com o Gabigol e sai com o Arrascaeta. O Arrascaeta sai para a entrada do Gabigol. Porque o Arrascaeta, ele estava meio que jogando de segundo atacante. Então ele testa a formação do Pedro junto com o Gabigol. E o Gabigol ainda não está com aquela motivação necessária para chutar com precisão, entendeu? Ele já está mais veloz, aparentemente, tal, mas ainda não está. Tá faltando um pouquinho para ele chutar com mais precisão a gol, tá? Porém, ele começou a evoluir um pouquinho. Mas numa bola aos 4 minutos, numa bola em que sobrou, 3 minutos aliás, numa bola que sobrou no meio pro Varela, o Varela chutou forte de longe, o goleiro do Audax, o Leandro, defendeu, mas ele deu azar. Um azar parecido, quem é mais antigo vai lembrar, o goleiro Murilo do Fluminense, naquela disputa de pênaltis entre Flamengo e Fluminense, do Carioca de 2001, lembra? Foi o Cássio do Flamengo. Cássio, o lateral esquerdo do Flamengo, bate o pênalti, o Murilo defende e a bola entra no outro canto. Tanto que a torcida do Fluminense, obviamente, vibra, né? Mas a bola entra lá no outro canto. É um azar parecido, né? O Varela chuta, o goleiro defende, mas a bola vai lá no alto e entra no cantinho esquerdo, fazendo Flamengo 4, Audax 0. E o Flamengo cria um volume muito bacana de oportunidades. O Bruno Henrique tem uma bola espetacular de cabeça na trave, tem um outro chute muito legal que o goleiro defende. O Cebolinha também manda um voleio maravilhoso que o goleiro faz uma grande defesa. O Gabigol chuta uma bola para fora. Então o Flamengo tem um volume de jogo muito interessante, mas faltou um pouco de precisão na hora de finalizar. O que também a gente pode falar que porque é o primeiro jogo da temporada, tá? Então não dá para cobrar muito do time do Flamengo por ser o primeiro jogo da temporada, tá bom? Eu acho que para um primeiro jogo de temporada tá excelente o que o Flamengo mostrou. Tudo bem, goleou um time fraco. Sim, mas times fracos servem justamente para isso, para você golear, para você aumentar o seu moral, tá? Ou para que se você estiver muito mal, para você ganhar e ganhar moral. Tá bom, minha gente? Então, Flamengo 4, Audax 0. Esse é o saldo dessa primeira partida do campeonato.
Aliás, um outro saldo extremamente positivo: 45 mil pessoas lá na Arena da Amazônia. Ou seja, para os detratores do Flamengo, Flamengo lota público aonde o Flamengo estiver. O Flamengo jogou em Manaus, lá longe do Rio. Lotou. Vai jogar domingo em João Pessoa contra o Nova Iguaçu. Vai lotar. Vai jogar em Natal contra o Madureira. Vai lotar com certeza. Entendeu? Vai jogar em Belém contra o Sampaio Correia. Também vai lotar com certeza. Amigo, aonde o Flamengo estiver nesse país, o Flamengo lota sozinho, independente de contra quem. Tá bom, minha gente? Você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos. Tá bom? Até pra gente aumentar aí a qualidade na produção também dos nossos vídeos. Tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais informações do Flamengo.